máscara, porque senão, passa meu óculos, eu não enxergo niente. Alguém é a primeira vez hoje? Como é o seu nome? Felipe. Felipe? Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Espero que continue com a gente. Por favor, desliguem os celulares. Escrito aqui, ó. Bem-vindo, desliguem os celulares. Né? A nossa casa tem atendimentos de terça, quinta, às 8 horas. Na sexta, às 14. No sábado, é só para as crianças. Começa às 8h30. E é só para as crianças. Né? No domingo, nós temos às 9 e às 10h30. O atendimento também aos domingos. Certo? Com 2 horários. A casa tem a sua receita com o bazar. A receita que eu quis dizer, ela é o seu sustento com o bazar, com a livraria e com a cantina que está aberta. Temos bolinhos e mais, Elza, que nós temos. Pensa alguma coisa? Tem água, tem balas, então a gente está com a cantina aberta, tá? Sejam todos muito bem-vindos a olhar tanto a cantina como a livraria. Temos livros muito bons. Né? A nossa casa possui cursos que estão começando. Acho que já teve as primeiras aulas, né? Luana está gostando. Então, quem se interessar, a gente tem um papelzinho para fazer a inscrição. Tem que ser agora, porque se for mais para frente já fica difícil de acompanhar, né? E aí, como foram as primeiras aulas? Primeiras aulas, né? As primeiras aulas. Começou sábado. Sexta, né? Sexta e sábado, não foi? Começou as aulas. Então, São online. E é online, né? Nós temos as aulas online e presencial só do Mediúnico, uma vez por mês só. Se alguém se interessar, é só falar com um de nós, tá? O curso de passe é só quando o nosso dirigente, o Guara, determina o período, tá? Mas nós temos também curso de passe, aprendiz do Evangelho, né? Nesse momento acho que não está tendo aprendiz do Evangelho. Não, ainda não. Não, né? Então, quando abrir, a gente informa, tá? Como tiver o curso de passe. O curso de passe a pessoa só pode fazer após fazer o básico 1 e 2, para depois ter ou no processo que você está fazendo para aprender como dar o passe. Né? Porque tem todo um segmento. Né? O Evangelho, assim que tiver. Né? O Evangelho pode ser feito ou mediúnico ou Evangelho, certo? Tanto faz um ou outro. Mas é bom fazer todos eles, né? E nesse momento ainda a gente não tem, mas normalmente a gente tem também de palestrante. O Evangelho é para a gente aprender. Uhum. A gente tem o livro, você não entende, você lê, mas você não entende. Não tem, é uma explicação. É uma explicação do Evangelho. Eu tenho os livros, mas eu leio e não entendo nada. Mas tem que explicar, ter o básico entender, 1. né? Tem que ter o básico primeiro. Primeiro, pelo menos o básico 1 e o básico 2. Mas assim, vocês dando aula é mais fácil para a gente entender, porque a gente lê, né? Vocês explicando. Mas a gente entende. É só devagarinho a gente chega lá. Né? Mas eu acho assim, que assistindo uma aula é bem melhor para aprender. Com certeza, É com melhor. certeza. Quem tem dúvida, pergunta, a gente pode explicar também. Mas não tem problema, a gente explica. Tá bom? Tá bom? Temos também a assistência às cestas básicas e as arteiras, que tem assistência com as crianças, as mãezinhas grávidas, que a gente faz um enxoval. É tipo saída de maternidade. Tipo, não, é uma saída de maternidade, porque ela é bem recheadinha, né?
vem bastante coisinhas, e uns trabalhos lindos das nossas arteiras, né? A cesta básica tem que estar frequentando a casa, né? Tem que passar pela orientação, para depois a gente estar vendo tudo, como auxiliar. Aceitamos doação, tanto de lãs, linhas, como também de alimentos para a cesta básica, né? A orientação é assim, precisa avisar para nós, comunicar para a gente, que é o a gente chama de atendimento fraterno. Normalmente, elas ligam, os orientadores entram em contato pelo telefone. É um ou outro caso que a gente está atendendo na casa. Mas, normalmente, é pelo telefone que elas vêm. Elas vêm chamada de vídeo, né? Para poder conversar, olhar, falar com a pessoa. Certo? Quem se interessar, é só avisar para a gente. Certo? Ou comigo, ou com o Décio, ou o Leandro lá na frente. Tá bom? Mais alguma coisa? Esqueci. A rifa. Hã? A rifa. A rifa. A rifa do nosso quadro aqui, você já viu? Tá aqui na parede. A rifa tá lá na livraria e é R$10, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E nesse instante nós vamos fechar os nossos olhinhos e elevar o nosso pensamento a Jesus, nos ligando assim à espiritualidade. E vamos nos envolvendo em muita luz, em muito amor. E dar início ao nosso atendimento de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Sejam todos bem-vindos, vocês também aí da live. Peço para vocês que coloquem uma jarra ou uma garrafa de água, e aí no final vocês tomem uma aguinha refrescante, né? Então, hoje, essa que vos fala vai fazer a palestra. Então, hoje vocês vão cansar de mim. Eu vou começar e vou terminar, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos. E o nosso livro é Vinha de Luz, né? Psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, né? Que era o seu mentor. Então, e hoje nós vamos falar do capítulo 83, Examinar. Examinar. Se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, não recebeis em casa. Segundo João, capítulo 1, versículo 10. O que quer dizer, né? O que Jesus disse aqui? O que João está falando aqui, né? Não recebeis. Examinar. O que significa examinar? Averiguar. Muito bem. Crianças espertas. Então, o que ele diz aqui para a gente, né? Para a gente estar atento às pessoas que vêm ter com a gente, que vêm à nossa casa física e a nossa casa mental. Porque você já teve, assim, no seu dia a dia e fica com uns pensamentos meio esquisitos, falando, por que eu estou pensando isso? Será que é seu pensamento? Ou será que é algum visitante que você não gostaria que tivesse ali? E que está ali falando um monte de asneira para você? Acontece. Nem sempre todos os pensamentos ruins, pensamentos bons ou ruins, são nossos. Mas o que nós temos que fazer com isso? Vigiar. Vigiar e orar. O que significa? Que você tem que ver e policiar aquilo que você está pensando. Não é você
deixar que qualquer coisa fala na sua cabeça. Ou que venha uma pessoa desabafar ali com você e falar de um monte de coisa, de intrigas, de fofoca do outro, ou falando coisas que não tem nada a ver. Nós sabemos um pouquinho, não sabemos? Como é que a gente tem que fazer? Aí, Emmanuel vai contar aqui para nós como que a gente tem que fazer e as causas e as consequências disso, né? Então ele diz exatamente assim: é razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe parece. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconhece útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter conosco trazendo as suas mensagens pessoais. Às vezes ele está tão desgostoso, você recebe uma pessoa na sua casa, a pessoa está tão desgostosa, que ela fala tanto, que você tem que ter o discernimento de ouvir o que essa pessoa está falando e não guardar tudo aquilo para você separar. A gente não diz para separar o joio do trigo, então a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente conversa. Mas a gente já está ouvindo, a gente já está estudando. Porque uma palestra é um estudo, uma palestra é um momento de reflexão com a gente. E essa reflexão, a gente tem que entender que tem que falar com o outro, mostrando que aquilo que ele está falando, não impondo. Porque nós não temos que impor nada. A gente só pode alertar, ou às vezes ouvir. Se a pessoa falar assim, concorda? Olha, eu não faria assim, mas se você vê por esse lado, de repente, tudo fica melhor, né? A gente tem que saber orientar e saber o que falar. A gente tem que saber viver na vida no nosso ema-ema, cada um com seus problemas, e ado-ado-ado, cada um com seu quadrado. Certo? Ah, mas você está brincando? Não, estou falando sério. É uma brincadeira? É uma brincadeira falar ema-ema-ema, cada um com seus problemas. E ado-ado-ado, cada um no seu quadrado. É verdade. Eu tenho que me manter no meu espaço, cuidar do meu nariz. Eu posso ouvir o outro e não sair disseminando o que a pessoa falou, o que a pessoa deixou de falar. O problema dela, se ela falou para você, é porque você foi luz na vida dela para ela poder reclamar. Então vamos partir do princípio que nós temos que tratar as pessoas do jeito que nós gostaríamos de ser tratados. E quanto mais a gente fizer isso, melhor é para nós. E aí a gente segue um novo caminho, né? Um caminho de reflexão, um caminho de aprendizado e saber como se colocar. Aí ele diz assim: esse é portador de convite de insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem a porta. A prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos. Então vamos descrever aqui. Quando ele fala aqui que esse é um portador de um convite de insubmissão. O que é insubmissão? Alguém sabe? É aquele desobediente, né? É
aquele que é desobediente, que não faz as coisas como tem que ser feito, né? Que acha que a verdade dele está acima de tudo, né? Que ele é um profeta, que tudo que ele fala está certo. Pleno e absoluto. Pleno e absoluto. A gente tem que aprender a colher o que serve para você e o que não serve para você, você jogar fora. O que serve para você, você guarda no seu coração. E o que não serve, você joga fora. A vida é feita de escolhas. E essas escolhas geram uma consequência que tem uma ação e uma reação. Eu estou falando grego? Não. Eu estou falando que tudo aquilo que eu faço gera uma ação que vai ter uma reação contrária a mim, que vai gerar uma consequência. Normalmente gera, né? Normalmente gera. Então, a gente tem que saber que a gente pode amenizar o coração da pessoa que vem nos procurar. Que a gente pode levar essa pessoa a refletir um pouquinho mais a vida. Que nada é tão ruim que a gente não possa melhorar. O que só depende de viver, só depende da gente. As escolhas são suas. Não jogue na culpa do outro. Eu já falei isso aqui várias vezes. Se o quintal do vizinho está mais verde que o seu, é porque você não está cuidando do seu. Você está olhando dele, não está olhando do seu. Cuida do seu, porque o seu vai ficar verdinho, bonito, certo? E vai competir com o dele. Mas não precisa de competição. Não é isso. Jesus, quando passou aqui, ele sofreu pela gente, lutou pela gente, mas com amor. Então, se ele fez tudo por amor, por que eu não posso ter o meu jardim bonito e falar para o meu vizinho, parabéns, como está lindo, como que você fez para ficar tão bonito assim? Isso é ser mais amigo, humilde. Humildade, gente, não é pobreza. Não é sinônimo de pobreza. Humildade é você saber receber uma orientação de outrem. É saber se colocar numa posição de pessoa que quer o bem para si e para o outro. É assim que a gente tem que direcionar, sempre com amor ao outro, sempre respeitando ao outro e dando o melhor de si. O que é o melhor de si? Saber ouvir, saber falar, saber calar também. Porque muito sabe aquele que não fala. A cabeça agora tem que ter um filtro, né? Né? Verdade. Temos que ter alguns filtros na vida, né? Então a gente tem que saber falar. Continuando, aí ele diz assim: é imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo de preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Então, eu não vou dar guarida para a pessoa. O que é dar guarida? Abrigo. Abrigo. O que é esse abrigo? É a sua palavra para aquela pessoa. É o seu carinho, a sua atenção. Às vezes tem pessoas que precisam só falar um pouquinho, colocar para fora aquele sentimento que ela está. Para poder continuar. E se você tiver uma palavra de benevolência com ela, de carinho, um pouquinho que você aprende aqui, é o carinho que você pode dar para ela. Empatia. Exatamente. Né? Poder ajudar ao outro e se ajudar.
quando eu ajudo o outro descompromissadamente, eu estou ajudando a todos que estão à minha volta. Né? Nós temos muitos conhecimentos, nós temos muita coisa que nós já podemos passar para o outro. Quando a gente fala com carinho com o outro, você está dando carinho para você também. Olha no espelho, olha nos seus olhos. Ah, eu vou perguntar, os curiosos, eu vou perguntar, você se olha no olho, nos seus próprios olhos? Você se encara? Quem mais olha no seu próprio olho? Sabe por que eu perguntei isso? Nem todo mundo olha para o espelho e se vê. Olhar nos seus olhos é conhecer quem é você. Para eu amar alguém, para eu viver ao lado de alguém, para eu poder ser uma pessoa bem, eu preciso me conhecer. Saber olhar nos meus olhos, saber qual o caminho e quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. É assim que você começa a conhecer a você e aos outros. Né? Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros não possuem além da presunção de bons faladores. O que quer dizer isso? Quer dizer que muitos se aproximam da gente para saber como estamos falando, como estamos nos conduzindo na seara de Jesus. Jesus nos deixou uma lição, e a lição de amor. E a forma que a gente tem nessa vida é passar este amor para nós e para o outro. Então, aprenda a ouvir o que é útil para você. O que não for útil, você descarta, mas nunca maltrate a pessoa. Não vai bater a porta na cara da pessoa. Porque, né? Jesus bateu a porta na cara de principalmente de Judas, que se enfocou depois de ver o que ele fez com Jesus. Sabe? Nem Jesus. Jesus fala para Pedro, você vai me renunciar 3 vezes. Não, Senhor, eu não vou. Mas ele renunciou 3 vezes. Você não é aquele que anda com não. Né? Aí ele estava andando no outro lugar. Olha, o cristão. Não. Né? Continua andando. Você é Pedro. Não. Não sou. Então, vocês vão renunciar a Jesus também. Vamos continuar renunciando. Se está ali para você dar uma palavra e para a pessoa seguir, é o caminho. É ajudar, é acolher, é ser benevolente, humilde, de coração. Saber atender a todo mundo com amor. Gente, eu estou no trabalho que eu não gosto, eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, mas veio uma pessoa se desabafou ali no meu trabalho. Eu falo, meu Deus do céu, por que a mulher falou daquele jeito comigo? Ela falou porque ela viu luz em você. E você dá uma palavra boa para ela. Não julgues para não ser julgado. Não aponte para não ser apontado. Quando a gente aponta, presta atenção. 3 estão apontando para quem? Para mim. O primeiro que escuta é eu. O primeiro que escuta sou eu. E eu estou lá apontando o outro. E é um só apontando. E o outro está apontando lá em cima. Ó. Para que eu tenho que apontar os outros? Por que eu tenho que olhar só para o meu umbigo? Ah, pode ser bonitinho? Pode ser bonitinho o seu umbigo.
Mas você tem que aprender que não é o suficiente, que você não é só você. A gente nasce sozinho e morre sozinho. Mas a gente passa uma vida convivendo com outras pessoas para poder evoluir, para poder entender. Às vezes você fala para a pessoa, bom dia. Aí a pessoa vem para você, bom dia do quê? Você está vivo? Você comeu hoje? Respirou hoje? Olha que sol. Poderia estar chovendo, mas está um sol lindo, porque tudo faz parte da natureza. Existe um ciclo natural das coisas. Então, a gente tem chuva, a gente tem sol, a gente tem o frio, a gente tem a neve, a gente tem o outono, a queda das folhas. Está tudo meio embaralhado ultimamente. A gente tem os 3 num dia só, mas faz parte, né? Acontece. É só a gente começar a ver as nossas atitudes e como eu estou agindo com o outro, como eu estou levando o outro. Como esse outro, como que eu posso chegar no outro com respeito, com amor, com caridade. Aí eu falo para vocês que Emmanuel dá umas lições para a gente poderosas. Aí ele fala assim, são quase sempre grandes necessitados sob a veste faliciosa da teoria. Veste faliciosa. Eles vêm cheios de mentiras, cheios de amarguras. Isso eu estou falando de profetas que se acham, né, o bambambam. Mas nós temos que saber discernir o que serve, que a pessoa falou, o que não serve, a gente joga fora. A vida é muito boa de ser vivida, porque ela é uma extensão da outra vida que a gente tem, que nós deixamos para trás, mas que a gente vai voltar. Né? Eu costumo falar que a gente tem um caminho sempre e tem uma existência de vida maravilhosa. Saber respeitar a cada um. Então, eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma referência aos políticos, né? Eles falam muito, agem pouco e agem para si. Aí eu estou explicando o que é olhar só para o meu umbigo. O que é isso? Ele não olha para o povo. Ele olha para o povo na hora de pedir o voto. Na hora de ajudar ao povo, ele vai olhar primeiro o umbigo dele, o que cabe no umbigo dele para depois fazer. Então prestem atenção para não serem enganados. Né? Às vezes a gente não tem para onde correr, mas a gente faz o possível para melhorar. Né? Então a gente tem que saber que cada um é por si, respeitando o caminho do outro. Certo? Sem feri-los, nem escandalizá-los. É justo que o devotado, aprendiz de Jesus, lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Eu acabei de falar para vocês. Vamos refletir aquela fala, aquela atitude, a forma que a pessoa chegou até você, se ela falou coisas que te ofendeu ou que te desagradou, que ela traga um pouco, que você leve um pouquinho de reflexão. Você não acha que se você olhar o caminho de Jesus, o amor de Jesus, você vai se sentir melhor? É isso que diz o texto. Aonde está Jesus no texto? Aonde está Jesus nas palavras que você falou? É por isso que a gente tem que estar sempre vigiando
e orando. Que é o que ele diz, que a gente tem que estar sempre em vigilância. Desse modo, os que julgam conduzir o estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvador. O problema não é o dos informando, desculpem, o problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. E o que é que esse portador, né, chega até a nossa casa, ou que vem falar na nossa cabeça, tem de Jesus? O que a gente pode enxergar? O amor, toda a benevolência, a humildade que ele demonstrou. A gente tem que sempre prestar atenção e sermos o portador da reflexão para esses irmãos, né? Eu ouvi uma frase eu esqueci o nome do rapaz, depois eu vejo direitinho e eu falo para vocês. Ele fala de um Rui Barbosa. Ele fala assim, que as pessoas chegavam nele e falavam para ele, né? Você não vai fazer isso por mim? Não. Farei por você até onde posso ir. E nunca vou negar o que estou fazendo por você. Que é a liberdade de ir e vir, né? Apesar de que isso está escondido, não. Mas tudo bem. Aí, o fato de você poder ir e vir, certo? É uma liberdade que todos nós temos de ir e vir e fazer. Mas a nossa liberdade também é estar sempre atentos com as palavras que vamos dizer ao outro, o caminho que vamos dar ao outro e como vamos nos conduzir nessa vida. Então, quando diz que é para a gente observar que entra na nossa casa, e a nossa casa não é só a casa física, é a nossa casa mental. E como estão mexendo com a sua cabeça. É aí que você tem que observar. É aí que você tem que se policiar. Então, por isso que a gente fala, no vigiar e orar sempre. Obrigada. E agora, nós vamos nas nossas vibrações, elevando o nosso pensamento. Fechemos os nossos olhos e vamos vibrar. Vamos vibrar muito amor, muita paz, força de vontade para se melhorar a todo o universo, a todos os lares celestiais, a todos os planetas, ao nosso planeta Terra, a todos os países que estão em guerra, que tenham consciência de que a guerra não nos leva a lugar nenhum, só destrói o nosso povo. E assim vamos vibrando amor, luz, muita prosperidade a todos os hospitais, asilos, manicômios, a todas as casas espíritas, a nossa casa, e pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, pelos nossos familiares e todos os que estão
colocando os nomes nas vibrações. Vamos assim, elevando o nosso pensamento, e nesse instante, pensem na paz, no amor, que a espiritualidade está envolvendo com luz azul, branca e lilás, abençoando a sua água, a sua casa, o seu lar, os seus pensamentos e o seu coração, trazendo paz, amor, segurança e prosperidade. E assim, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, Senhor. E encerrarmos mais uma live de hoje, e dando seguimento aqui no salão. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde.